Questão número 1. De qual método de arquivamento o texto abaixo se refere? É um método que propõe a organização dos documentos por assunto. Assim, a classificação é elaborada pelos assuntos e temas básicos, que pode admitir diversas composições. A. Método alfabético. B. Método numérico. C. Método temático. D. Método geográfico. Bom, essa questão aqui é ótima para fazer uma revisão, por isso estou começando com ela, porque ela já fala de todos os métodos básicos de arquivamento, o que seria o método alfabético, geográfico, numérico e ideográfico. Isso cai bastante na prova da Banca Gualimp. E é muito fácil de resolver, porque o método alfabético, você vai separar os arquivos alfabeticamente, o próprio nome já fala, vai começar os arquivos com a letra A, depois os arquivos com a letra B. O método numérico, separar pelos números. Já o método temático, também conhecido como método ideográfico, marca esse nome, ideográfico. Cai bastante essa palavra na banca quadríplice, é o mesmo método temático. Você vai separar por assunto ou tema. Não é um método de fácil aplicação. Por quê? Ele exige a interpretação dos documentos e um conhecimento aí sobre o assunto nele tratado. Você tem que saber interpretar os documentos para poder separá-lo. Já o método geográfico vai separar os documentos baseado no local da onde ele veio, da sua origem. Ou seja, a origem por ser um setor, origem por ser uma cidade. Ou seja, você vai separar baseado da onde que veio esse documento. Sabendo disso, vai acertar todas as questões da Banca Gualimp referente a esse assunto. E como a questão está pedindo aqui a organização dos documentos por assunto, ou seja, o assunto é sobre tema. Então temos aqui o método temático, também conhecido como método ideográfico, gabarito letra C. 2. O método de arquivamento ideográfico é aquele em que, letra A, os documentos são organizados pela ideologia política. B. Os documentos são organizados pelos assuntos presentes explicitamente ou não nos documentos. C. Os documentos são organizados pela localização geográfica. D. Os documentos são organizados de acordo com a ordem alfabética. Eu falei na questão anterior para a gente guardar a palavrinha ideográfico, porque é o mesmo que o temático. O temático a gente separa por assuntos ou tema, tá vendo? Segunda questão de 2020, perguntando a mesma coisa com a mesma resposta. Por isso que eu falo, para acertar questões na hora da prova, você tem que ter feito muitas questões antes. Quanto mais questões você fazer em casa, mais questões você vai acertar na hora da prova, porque a banca vive repetindo a mesma coisa. Método alfabético, método geográfico, eu já falei na questão anterior, então nem preciso falar aqui. Então, nosso gabarito é a letra B. Questão número 3. Os métodos de arquivamento visam a organizar e distribuir os arquivos de acordo com a ordem da entidade produtora. Existem várias maneiras de classificar os documentos de arquivos. Podem ser por meio de numeração ou divididos também por áreas, seções e assuntos. Nesse contexto, são métodos de arquivamento o que se afirma em letra A, alfabético, geográfico, hierárquico e assunto ou ideográficos. B, geográfico, hierárquico, numéricos e assuntos ou ideográficos. C, alfabético, geográfico, numéricos e assuntos ou ideográficos. D, assuntos ou ideográficos e numéricos somente. Falei. Os métodos básicos, são aqueles que a gente viu na primeira questão, são alfabético, geográfico, numérico e ideográfico, também conhecido como temático ou assunto. Então não tem método hierárquico. Você já eliminaria a letra A e a letra B, porque colocou esse método aí. Isso, e apenas assunto e ideográfico, não. A gente tem vários, tem alfabético também. Então nosso gabarito aqui é a letra C. Número 4. O protocolo compreende um conjunto de operações que possibilita o controle do fluxo documental, viabilizando a sua recuperação e o acesso à informação. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. 1. Registro. Cadastro de controle automatizado ou manual. 2. Estatização. Registrar no controle do estado. 3. Classificação. Ostensivo, sigiloso e particular. Sobre as operações que fazem parte do processo de protocolo, está correto que se afirme letra A, 1, 2 e 3, B, 1 e 2 apenas, C, 2 e 3 apenas, D, 1 e 3 apenas. O que eu trouxe para vocês terem uma ideia do que faz o protocolo. Lá, se você for trabalhar na atividade de protocolo, você vai receber um documento, as pessoas vão trazer os documentos, você vai receber. Você vai registrar esse documento, seja num aplicativo, seja manualmente um livro de registro, seja automatizado.
Você vai classificar que tipo de documento é esse. Depois você vai fazer a distribuição entre os setores. Esse documento é para qual setor. Esse documento é particular ou não. É sigiloso ou não. E vai fazer um controle dessa movimentação do documento. Porque, por exemplo, se for algo automatizado, você consegue saber se ele, depois que você entregou um determinado setor, se ele foi para outro setor, se ele voltou, o que aconteceu com esse documento. É isso que você faz lá no setor de protocolo. Sabendo disso, vamos olhar alternativa por alternativa. A1 aqui falou registro. O protocolo faz registro? Sim. Olha lá, o segundo item que o protocolo faz. Você recebe, depois registra esse documento. E faz estatização? Não. Ele não faz isso, não tem isso no nosso quadrinho vermelho. Baseia tudo nesse quadrinho vermelho. Anota aí para você fazer essa prova. Ele classifica o documento? Sim. O que ele classificar? Por exemplo, se o documento é sigiloso, ele vai classificar porque nem todo mundo pode ler esse documento. Esse documento é particular ou da instituição? Por que particular? Por exemplo, eu vou lá e compro alguma coisa numa loja, mas eu não estou em casa direto. Eu posso colocar o endereço do meu serviço. Isso vai chegar lá algo, que também é chamado de documento, que é particular, é meu. Então, alguma carta, alguma coisa assim, direcionada a algum servidor daquele órgão. Não é do órgão o documento está chegando, é particular. Então, baseado nisso, apenas a 2 aí está errada, porque você registra e classifica. Então, a 1 e a 3 está certa e nosso gabarito aqui é a letra D. Número 5. Nele se encontram os documentos que perderam o valor administrativo e cujo uso deixou de ser frequente e esporádico. Eles são conservados somente por causa do seu valor histórico, informativo para comprovar algo para fins de pesquisa em geral, permitindo que se conheça como os fatos evoluíram. Esse tipo de arquivo é o que denominamos arquivo propriamente dito. O texto discorre sobre letra A, arquivo corrente, B, arquivo intermediário, C, arquivo permanente, D, arquivo de segunda idade. Essa questão aqui está falando sobre a teoria das idades. A teoria das idades fala sobre 3 idades. A primeira seria a corrente. Os arquivos correntes são aqueles que você utiliza toda hora. Você sempre precisa de alguma informação deles, então ele tem sempre está em mão. Então é o arquivo corrente. O intermediário, aquele que você não utiliza tanto assim. Por exemplo, o corrente você vai utilizar ele praticamente todo dia. Já o intermediário, aquele que você, talvez uma vez por mês ou 2 vezes por mês você precisa dele, mas você não precisa dele toda hora. Então você pode guardar em outro lugar. Você vai arquivar ele, é diferente. Permanente é aquele que você não vai utilizar ele mais. Ele tem mais um valor histórico, ele tem um valor informativo, ele tem mais para você fazer uma pesquisa sobre determinada coisa. Um determinado arquivo que você vai deixar lá guardadinho, vai durar 10, 20 anos, mas guardadinho lá. Tem um tempo dele. Esses são os arquivos permanentes. Já falo aí, ó, deixei de vermelhinho aí para vocês. Valor histórico e valor informativo. Então só pode ser o arquivo permanente. Ou seja, você não vai estar utilizando ele sempre, nem de vez em quando. Você nunca vai utilizar. Ele vai estar só guardadinho lá, com o valor histórico mesmo, o valor informativo da empresa. Gabarito, então, letra C. Questão número 6. Arquivo pode ser compreendido como uma entidade administrativa responsável pela custódia, pelo tratamento documental e pela utilização dos arquivos sob a sua jurisdição. Ou, ainda, um conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. São tipos de arquivos e suas definições, exceto letra A, arquivo corrente, conjunto de documentos estreitamente vinculados a objetivos ao longo do prazo, para os quais foram produzidos ou recebidos no cumprimento de atividades fins e atividades meio, e que se conservam junto a órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência que são por eles resolvidos. B. Arquivo Central. Unidade responsável pelo controle dos documentos acumulados pelos diversos setores e serviços de uma administração e pelos procedimentos técnicos a que devem ser submetidos. C. Arquivo Intermediário. Constituído de documentos que não sendo de uso corrente, guardam em armazenamento sua destinação final, unidade ou órgão responsável pelo arquivo intermediário. D. Arquivo Histórico. Conjunto de documentos custodiados em caráter definitivo, em função do seu valor, unidade administrativa ou órgão encarregado de arquivos permanentes. Fácil de resolver, porque já falei, arquivo corrente, aqui que você tem que usar toda hora, todo dia.
todo momento. Então, esse é o ativo corrente. Porém, esse tipo de arquivo você não fica a longo prazo com eles. Porque você usa ele muitas vezes, mas num curto prazo. Ao longo prazo, você vai para o arquivo intermediário. E logo depois para o arquivo permanente. Quando você não precisa mais dele, vai virar apenas algo histórico ou informativo. Então, nosso gabarito aqui está errado na letra A. Porém, essa questão aqui também ajudou a trazer outros conceitos de arquivo. O arquivo central, está certinho aí, quer dizer, arquivo central. E isso, anota isso aí, porque isso aí é exatamente o que a banca acha que é arquivo central. A letra C falou lá, o que é arquivo intermediário? Constituídos de documentos que não sendo de uso corrente. Exato, porque se for de uso corrente, é corrente, se for intermediário, é intermediário. Por que eles estão aguardando armazenamento na destinação final? Porque depois você parar de usar ele intermediariamente, ele vai para o arquivo permanente, que depois vai virar histórico ou informativo. Então, por enquanto, ele fica no órgão do arquivo intermediário para depois passar, ele vai aguardando até passar para o arquivo permanente. E o arquivo histórico é o nosso arquivo permanente. É o nosso arquivo definitivo, aqui vai ficar só guardadinho lá. Então, já descobrimos nosso gabarito aqui. Nosso gabarito, então, é a letra A. Agora falar de uma coisa séria. Esse canal aqui tem na faixa de 80 mil visualizações mensais. Ué, mas como você tem isso só com 20 mil inscritos? Simples, tem gente que assiste mais de um vídeo, tem gente que assiste aqui e não é inscrito no canal, por isso que chega assim a 80 mil visualizações mensais. Aí eu resolvi fazer, já que tanta gente assiste aqui o canal, por que não fazer uma campanha então para ajudar as crianças nesse Natal? Mano, coloquei essa campanha aqui no ar, mas ainda ninguém resolveu ajudar. Mas continuarei com a campanha até dia 23. Quem puder ajudar, pode ser R$1, R$2, R$5. Qualquer ajuda vai ser bem-vinda. Eu vou escolher aqui uma instituição em algum bairro que pobre, que criança carente, que não tem presente no Natal, não tem comida, vem uma cesta básica, uma coisa assim, dependendo do dinheiro, eu vou ver o que eu vou fazer. E depois eu gravarei um vídeo aqui mostrando que realmente entreguei, que eu não fiquei com dinheiro, vou mostrar as notas fiscais, por que eu estou usando esse site do Apoia-se. Por quê? Aí todo mundo consegue ver o tanto que eu arrecadei. Vocês têm certeza que eu não estou fazendo isso aqui para arrecadar dinheiro para mim. Vocês vão ver exatamente o total que eu arrecadei e depois eu ponho aqui as notas para vocês verem o total que eu gastei. Você vai ver, não vai sobrar nada. Então quem puder ajudar com R$1, R$2, R$5 que for, tá, sejam bem-vindos aqui, que eu colocarei um nome aqui nos próximos vídeos. Nos apoiadores das crianças, seja um concurseiro solidário. Então até o próximo vídeo.